Falar sobre a importância do teste do pezinho. Nossa convidada é a doutora Thalita Dantas. Ela é pediatra e hematopediatra. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite, Denise. Muito prazer. Boa tarde a todos. Eu gosto muito de conhecer também as especialidades dentro da pediatria, né? Quando a gente precisa da especialidade, ali, da subespecialidade, às vezes é muito difícil, não há um norte, não há um chão, né? Então, gosto muito de ter essa oportunidade de conversar. E hoje aqui a doutora é hematopediatra também. Vamos lá, falar da importância do teste do pezinho. O teste do pezinho já existe há bastante tempo. E ele tem a gratuidade aqui, né, no Brasil. Sim, então, o teste do pezinho no Brasil, ele surgiu, na verdade, em 1992. Inclusive, quando eu nasci, não existia o teste do pezinho e depois eu descobri doença que é detectada no teste do pezinho. Então, ele surgiu em 92 e o intuito mesmo é conseguir detectar precocemente algumas doenças que a gente só conseguiria diagnosticar depois de muito tempo de nascido da criança. E muitas vezes quando já não tinha o que fazer com essas doenças. Então, eu não sei te falar se no início já detectavam todas as doenças que são detectadas hoje em dia, assim, do programa básico mesmo do teste do pezinho, mas já consegue detectar 6 doenças e assim que detectado, a criança já é convocada para refazer o teste, para confirmar e já é encaminhada para a especialidade necessária para tratar e ter o segmento. Existe o teste gratuito, né, que é o básico. E tem a possibilidade dos ampliados, né, que eles têm um custo. Então, em qualquer maternidade, não precisa ser nascido no SUS, existe o teste básico do pezinho, né, que tem a gratuidade. Mas tem outras possibilidades. Sim. E quando é sobre o nosso filho, né? Sim. Então, é claro que as pessoas querem poder fazer isso, mas às vezes elas nem sabem, se preocupam demais com a questão do enxoval, né? Então, itens do enxoval, que a gente sabe que muita coisa nem usa, e um teste como esse, um exame como esse importante, de repente tem que estar dentro, poderia estar dentro desse planejamento financeiro. Do planejamento financeiro, né, pré-parto da criança, tem razão. E assim, na verdade, o SUS já oferece o teste do pezinho, isso aí a nível nacional mesmo, e assim, são detectadas, acho que as 6 principais doenças mesmo, que são mais importantes. Mas no sistema particular, é oferecido o teste do pezinho ampliado e, além do ampliado, ainda tem algumas outras doenças que podem ser acrescentadas nesse teste. Leva um custo, mas acredito que só o teste básico oferecido pelo SUS já tira bastante dúvida da gente. E tem um detalhe, recentemente eu acredito que uns 2, 3 anos, foi aprovada uma lei que amplia mesmo o teste do pezinho já a nível SUS mesmo, no território nacional, só que esse procedimento vai ser feito aos poucos, em etapas, então eu sei que em São Paulo a gente já tem o teste do pezinho ampliado pelo SUS. E é importante, até porque, vou falar um pouco da minha especialidade, que eu sou hematologista pediátrica, mas no teste ampliado a gente também já consegue diagnosticar a deficiência de G6PD, que é uma... Não chamo de doença, mas é uma condição genética que pode trazer problemas para a criança quando ela entra em contato com alguns medicamentos, que são medicamentos comuns mesmo de serem utilizados, e que a gente já pode detectar precocemente e evitar que isso aconteça. Legal, muita gente se pergunta, por que não amplia tudo? Por que não tem em todo lugar, né? E aqui a gente já entendeu que precisa acontecer por etapas, porque uma vez que você faz esse teste, esse exame, essa triagem, você tem que dar continuidade para isso. Então, se você vai precisar de um geneticista, de um hematologista pediátrico, de um endócrino, você precisa que tenha em quantidade suficiente ali na cidade, no estado, né? Isso. Para que possa oferecer o tratamento e o segmento para aquilo que foi diagnosticado. Isso, e é interessante isso, porque mais importante do que você conseguir detectar a alteração genética é você ser encaminhado para a especialidade que precisa. Então, assim, isso é muito legal, porque no momento em que é feito o diagnóstico, pelo SUS mesmo, eles já são encaminhados para centros de referência para tratamento de cada condição. Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da anemia falciforme. Assim que diagnosticado, já é encaminhado para centros de hematologia daqui de São Paulo, que tem excelentes centros, e são do SUS também, né, que é da USP, da Unifesp, Santa Casa. Então, assim, é interessante que a criança, assim, antes de 1 mês de idade, já começa a ter um acompanhamento. Você falou da anemia falciforme, e o exame que está disponível no Brasil desde 92, eu sou de 85. E aí, muita gente tem o diagnóstico tardio de
de anemia falciforme. Então, é uma das doenças. Sim, que é detectada no teste do pezinho. Então, assim, isso é interessante, porque eu nasci em 90, então eu não sabia que eu tinha traço falciforme. Então, eu descobri o traço falciforme quando eu estava na minha residência de hematologia pediátrica, por curiosidade e por ter muito caso de anemia falciforme na minha família. Então, assim, eu tive 2 tios com anemia falciforme e eu já sabia que meu pai tinha traço falciforme. Daí eu fiz o teste e é importante, apesar de que eu não vá ter nenhuma doença, nenhuma manifestação clínica da falciforme mesmo, da anemia falciforme, eu tenho traço e eu tenho risco de levar a doença para os meus filhos, ou então levar pelo menos o traço falciforme para o meu filho, entendeu? Futuramente. Isso se o meu marido tiver traço falciforme, que no caso eu já detectei que não tem, que já fiz todos os exames nele também. É o poder dessa informação sendo usado em benefício das próximas gerações. Então, cuidado de tudo que precisa ser cuidado ali de quem possui o problema, a doença, e de se precaver, né? Fazer uma aconselhamento genético, é isso mesmo. Muito bom, é usar a informação a nosso favor. Agora, existe uma confusão sobre triagem e diagnóstico. Então, fiz o exame, meu filho fez o exame, veio uma alteração. Certo. Vindo a alteração, eu vou falar mais ou menos do teste básico, né? O teste básico, ele consegue diagnosticar fibrose cística, hemoglobinopatias, que aí está incluída a anemia falciforme também, mas outras hemoglobinopatias também. A gente consegue detectar fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito. Então, assim, é um teste de triagem que muitas vezes já precisa de iniciar a medicação já no primeiro mês de vida. E tem algumas dessas alterações que, se a criança não diagnostica logo, ela pode ter, inclusive, atraso de desenvolvimento, atraso cognitivo, problemas neurológicos, convulsão, enfim, que às vezes quando acontece já não tem como voltar atrás. E ali no teste do pezinho, você detectando, você já é encaminhado para a especialidade indicada, de acordo com a doença, e você já consegue tratar aquele problema, entendeu? Às vezes necessita de medicação de imediato, mas às vezes um acompanhamento e segmento com o especialista. Vamos de perguntinha do público? A doutora já falou um pouquinho, mas acho legal trazer para o pessoal saber. Letícia, do Rio de Janeiro, boa tarde. Quando nasci, foi detectado um traço leve de anemia falciforme no teste do pezinho. Fui encaminhada para a ACD para fazer algumas avaliações. A princípio, seria necessário acompanhamento constante, mas fui liberada porque era apenas um traço. Apesar de ser sangue tipo O negativo e querer doar sangue, o médico explicou que devido à anemia falciforme, meu sangue seria rejeitado. O médico aconselhou que, ao ter filhos, eu conheça a origem genética do meu marido para evitar problemas semelhantes. Existe risco, doutora, de transmitir essa condição para os meus filhos? E há possibilidade de eu ter anemia falciforme completa? Obrigada, Letícia, pela sua pergunta. A partir do momento que você nasce com o traço falciforme, você vai ser sempre traço falciforme. Não tem a chance de você evoluir com a anemia falciforme. A criança que nasce com a anemia falciforme vai ser sempre a anemia falciforme. Então, assim, o caso dela é exatamente igual ao meu, porque eu tenho traço falciforme e eu sou sangue O negativo, então é o famoso doador universal. Mas tem alguns bancos de sangue que não aceitam o sangue do traço falciforme. Mas, inclusive na portaria, a RDC do Ministério da Saúde é aceito, mas tem alguns bancos de sangue particulares que não aceitam. Porque tem o risco de você, apesar de ser indicado na bolsa de que aquele sangue é de um paciente com traço falciforme, eles evitam para não ter o risco de doar para uma criança que já seja falciforme, entendeu? Mas eu posso, por exemplo, doar plaqueta. Isso aí é um ponto, tá? Outro ponto tem o risco de ela transmitir o traço falciforme para os filhos e é muito importante que ela faça uma avaliação, um exame chamado eletroforese de hemoglobinas no marido, para ver se o marido também tem traço falciforme. Mesmo que ele seja saudável, porque o traço falciforme não gera doença, ele pode, os dois, juntando o S, que é o gene alterado dela, com o do marido, pode gerar uma criança com anemia falciforme, isso é uma chance de 25%. Então, é muito interessante, ela não vai evoluir com a doença. Em alguns bancos de sangue, ela pode doar sangue e, às vezes, quando não pode doar sangue, pode ser doada plaqueta somente, mesmo que não sejam só glóbulos vermelhos. Então, eu acho que tirei toda a dúvida, não estou lembrando de outra. E para alguém sabidamente que já tem o traço falciforme, poderia doar o sangue? Sim, em tese pode, mas tem alguns bancos particulares que podem não aceitar, exatamente. E tem que ser sinalizado em bolsa também. Tá, mas plaqueta pode? Plaqueta pode.
Legal. Já vou perguntar mais de conduta para a criança que teve o positivo aí para anemia falciforme, como é esse tratamento, a importância de procurar um hematologista pediátrico, porque a gente elege um pediatra para cuidar do nosso filho. Tem pediatra que tem a subespecialidade e atua também na parte de clínica geral de pediatria e outros que não. Então, vamos abordar essas questões que eu também acho muito importante. Se faz o acompanhamento com o pediatra e com o hematopediatra quando ele não cumpre essas duas funções, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui pra gente, antes de liberar a criança do hospital, vamos pensar assim, né? Isso. Quais são as maneiras de fazer a coleta do teste do pezinho? Hoje, mesmo para quem tem parto normal, aqui em São Paulo, que eu tenho observado, existe uma tendência de segurar um pouquinho para que essa família seja liberada para casa depois de ter feito o teste. Eu não sei como a gente vê aí celebridades, outras pessoas em outros países com 24 horas já estão saindo do hospital ou do lugar ali de delivery, né, de parto da criança, né? Eu queria entender como que funciona aqui, se tem regra, o que é adequado, o tempo da coleta, né? Isso. O tempo certo da coleta geralmente é do 3º ao 5º dia. Isso vai variar um pouquinho em prematuros. Prematuros pode até fazer o primeiro teste, mas tem que ser recoletado depois de 6 semanas de vida. E tem que ter muito cuidado em crianças que tiveram alguma intercorrência depois do parto, que vão precisar receber, por exemplo, transfusão de sangue, pode interferir no teste do pezinho, porque mistura o sangue da criança com o do doador, entendeu? Então tem que ter um tempo de espera depois para recoletar da criança, para ficar de forma adequada. E assim, eu acredito que isso é o que atrasa um pouquinho, porque se a saída da mãe da maternidade, porque se ela sai antes, ela vai ter que coletar o teste do pezinho na unidade básica de saúde mais próxima. E aí tem que saber para as mulheres que vão fazer essa coleta no posto de saúde, que precisa ir, que tem data, que tem dia para fazer isso, que não é um capricho, depois eu faço, não. Tem que fazer logo. Que tem a data certa para fazer, porque senão compromete o resultado do teste. Exatamente, pode comprometer o resultado do teste. E até porque, assim, quanto antes você detectar qualquer tipo de doença, melhor para a criança, né? No momento ali da coleta, existe mas é assim o teste? Sim. Então explica pra gente, como é feito, qual que é o padrão ouro dessa coleta, como é que ele tem que ser feito? Mas só vai colocar uma gotinha nesse papel, um papel que parece um filtro de café, né? É exatamente isso que você falou, assim, é um papel que parece um filtro de café com várias bolinhas onde a gente vai pingar gotinha do sangue da criança que vai preencher aquela bolinha, né? Não precisa ser literalmente do pé, então assim, é isso que a gente não sabe, que às vezes o teste da criança ele é coletado de sangue da mãozinha, então assim, pega de uma veinha da mão e vai até melhor, sai mais sangue, não precisa de ficar apertando o pé da criança, mas assim, teoricamente é para ser feito de uma forma super humanizada, às vezes a criança no colo da mãe, sendo amamentada naquele momento, porque a amamentação já ameniza um pouquinho da dor daquele momento, mas é um teste no papelzinho mesmo. Então, assim, acho que cada bolinha é para uma doença e o resultado varia também para a liberação, de acordo com o local onde é coletado. Muito legal. Então, tem horário, tem data. Existe uma confusão, porque ao nascimento da criança... existe um carimbinho da planta do pé da criança, né? Isso. Que é maravilhoso, em alguns locais até carimba ali o braço do pai, às vezes a camiseta. Eu mesmo do hospital onde eu tive o Lucas, eu ganhei um sling carimbado com o pezinho da criança. Incrível, uma memória, uma lembrança, mas é só uma digital plantar, é isso? É uma digital plantar, exatamente. Então, é curioso isso, porque já chegou mãe de paciente meu do consultório que eu pedi o teste do pezinho e me mostrou a foto do carimbo do pé, quando na verdade é um resultado de exame laboratorial que a gente está esperando, né? Mas muita gente, e isso não acontece com pessoas leigas, pode acontecer com qualquer pessoa mesmo. É uma confusão mesmo que acontece. Se houver a reconvocação, então você fez lá o teste do seu filho e o laboratório entrou em contato com você. Pânico geral, ficou muito preocupada. Qual é a conduta?
não necessariamente, entendeu? Pode ser que você faça uma recoleta e venha normal, entendeu? Às vezes foi algum problema no procedimento de coleta ali, que eles precisavam, sei lá, talvez de mais material. Então, assim, não entrar em pânico e, assim, chamou para recoleta, vai logo a recoleta, que o resultado, às vezes, eles até liberam mais rápido do que o primeiro e já vai ser, com certeza, encaminhado para a especialidade necessária. Do teste básico das principais doenças, a gente sabe que tem algumas que já vai começar a fazer o tratamento ali mesmo. Se eu não me engano, tem uma doença onde a mãe não vai poder amamentar mais seu filho. Então, assim, ou não sei se é do básico ou do ampliado, enfim, onde essa mulher, se ela soubesse, né, poderia ter feito. E a criança, quando você não tem esse respaldo, o resultado desse exame, isso pode levar à morte da criança, né? Sim, então, precisa tomar uma atitude. Recebeu ali, é um exame de triagem, a doutora falou, e a partir dele é que você vai atrás do diagnóstico. Exatamente. Isso é interessante, esse da amamentação, porque, assim, a depender da doença, tem certos tipos de medicamentos que a criança não pode ter contato. E, às vezes, passa pelo leite materno. Então, se a mãe não souber daquela doença, ela pode tomar aquela medicação ou aquele alimento que a criança não pode receber de forma alguma e, realmente, ela não pode amamentar. Entendeu? Vamos falar um pouquinho das doenças que podem ser detectadas ali através do exame do pezinho, que são da área de hematologia. Começa a fazer o tratamento rápido também? É isso, assim, no meu caso tem as hemoglobinopatias, né? Mas aí pode ter anemia falciforme, pode ter só doença falciforme, pode ter S-beta-talassemia, pode ter alfa-talassemia, tem várias doenças que estão englobadas nessas hemoglobinopatias. Algumas só requerem o acompanhamento, entendeu? Algumas mesmo o pediatra nem encaminha para o especialista, porque não vai precisar de nenhum tratamento. E algumas sim, tem criança que tem algumas doenças diagnosticadas no teste do pezinho, que a partir do primeiro mês de vida tem que receber transfusão de sangue, tem que receber já uma medicação específica. Então, assim, tirando das hemoglobinopatias, que é da parte da hematologia pediátrica, tem, por exemplo, hiperplasia adrenal benigna, que é congênita, que a criança pode ter distúrbios hidroeletrolíticos muito graves, a ponto de precisar ir no pronto-socorro, tomar medicamento venoso. Tem algumas doenças do teste do pezinho que a criança, nos primeiros dias de vida, já pode ter convulsão e pode ter acometimento neurológico que vai gerar sequela para o resto da vida. Então, existem algumas que a criança precisa um tratamento específico já no início e outras não. Um exemplo do teste ampliado, ele consegue diagnosticar a deficiência de G6PD, não requer nenhum tipo de tratamento, mas requer um cuidado muito atencioso com a alimentação da criança, com os medicamentos que a criança vai utilizar durante a vida, inclusive medicamentos básicos como Bactrim, que é um antibiótico que antigamente era muito usado para infecção urinária, dipirona, que às vezes, a depender do tipo de mutação da deficiência de G6PD, você tem que evitar também. Então, é um teste, assim, extremamente importante. E aí você falou que também depende do pediatra encaminhar ou não para subespecialidade, né? Para outra especialidade. É o quê? É da confiança em lidar com determinado tipo de doença que foi detectada ali através do teste do pezinho? O que você observa hoje? Às vezes o pediatra é um pediatra geral, especialista. E ele tem muito, já tratou muitos casos, acompanhou muitos casos. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque já é difícil encontrar o pediatra que você chama de seu, ainda que a gente saiba que isso é muito importante. Sim, sim. Tendo ainda uma outra situação, a mãe, o pai, o cuidador fica muito, será que esse é o melhor que eu estou oferecendo pro meu filho? Será que eu posso ficar tranquilo em continuar aqui? Sim. Por exemplo, tem os pediatras, todos os pediatras que têm alguma especialidade, que a gente chama de subespecialidade, eles, antes de tudo, eles são pediatras gerais. Então, tem alguns pediatras que são hematologistas, endocrinologistas, neurologistas e acabam acompanhando também a criança como um todo. No caso, para ver o crescimento, o desenvolvimento, a alimentação, as vacinas. E tem alguns pediatras que eles focam somente na especialidade. Então, acaba que o paciente tem que acompanhar no pediatra geral e no pediatra especialista. Então, assim, eu acredito que é muito melhor, hoje em dia, você fazer um acompanhamento global da criança para evitar que aquele paciente fique indo de um médico para outro, até porque tem algumas doenças que não requerem só acompanhamento médico, mas acompanhamento com psicóloga, com terapia ocupacional, com fisioterapeuta. Então, assim, quanto mais você puder ajudar aquela mãe para acompanhar aquela criança em um médico só,
mas vai ajudar aquela criança. Tem alguns médicos tem algumas doenças que os pediatras já são mais experientes, eles não precisam de um especialista, então eles acabam acompanhando, mesmo não sendo especialistas naquilo. E tem outras que realmente não tem jeito, que precisa encaminhar, às vezes, não só para especialista, como para um centro de referência, como é o caso de anemia falciforme. Precisa ter um centro de referência daquele paciente, porque às vezes ele vai precisar internar várias vezes, tomar sangue, vai precisar, enfim, de um tratamento mais específico, mais individualizado. O objetivo desse tratamento e de todos eles que falam sobre as doenças detectadas através do teste do pezinho, não é a cura, porque não tem cura. Não é a cura, porque não tem cura. Mas não são doenças, mas são doenças que com um acompanhamento certo a criança vai ter uma excelente qualidade de vida durante toda a vida e vai prolongar a expectativa de vida daquela criança, sabe? Então, às vezes, lógico, tem algumas crianças que mesmo com diagnóstico precoce têm um curso de vida bem sofrido, bem difícil, mas com certeza, quanto antes a gente iniciar um acompanhamento, mais a gente evita esse desfecho desfavorável. E aí acompanha com o pediatra da subespecialidade da doença diagnosticada só na faixa pediátrica mesmo? Como é essa transição? Como é que você faz com seus pacientes? Porque no começo, e isso é uma grande questão, porque no começo, ir ao pediatra é tranquilo. Meninas logo vão ao ginecologista, então você tem outro médico ainda cuidando. Isso é interessante mesmo. Meninos ficam mais num limbo, né? Que aí o menino também não quer, dependendo do pediatra, se tem muita coisa lúdica, brinquedo, não sou mais criança. Já não quer, exato. Não querem mais. Como é isso, então, para você transição. continuar fazendo essa transição? E eu tenho conversado com alguns outros pediatras que também têm a sua subespecialidade e alguns precisando, pela raridade, às vezes, dificuldade de encontrar o especialista mesmo adulto, Sim. mesmo pro adulto. Sim. Continuam acompanhando na faixa Mesmo etária adulta. Não, acontece muito, isso é super comum mesmo. Eu, até o momento, os meus pacientes eu tenho acompanhado mesmo quando passam um pouco de 18 anos. Mas eu tenho também alguns colegas que são hematologistas adultos, hematologistas clínicos, né, que fizeram clínica antes de fazer hematologia e que acabam pegando também meus pacientes quando eu vejo que, nossa, não tem mais nada a ver aqui comigo. E às vezes as mães falam, não, mas doutora, eu queria continuar aqui, tô ótima aqui, entendeu? Aí eu fico, não tem problema, mas o ideal é que seja acompanhado com o adulto. Tá, porque existe a criança não é o adulto pequeno, né? O adulto em miniatura. É muito diferente. Então, assim como a gente não deve, ou que não é tão comum, o médico de adulto tá tão inteirado e acompanhar a faixa etária pediátrica, Sim. de repente o contrário, você se especializou tanto ali na criança que a gente não quer deixar de oferecer, você como médica não quer deixar de oferecer o que tem de melhor ali também, né? Com certeza. Claro que pode ser um incentivo para se atualizar também da questão do adulto, mas eu acho isso muito curioso. Mas olha, isso tem uma aí... confiança, né, no médico. Com certeza. Eu acho assim, eu vou puxar um pouco a bola pro meu lado, porque assim, eu acho que o pediatra é um médico muito completo, sabe? A gente vê de um modo... O clínico, ele não tem aquele... Eu não vou falar, não é que não tenha, e não são todos, assim, mas assim, aquele cuidado detalhado de você olhar o ouvido, por exemplo, numa consulta geral, que não tem nem a queixa no ouvido, isso é muito do pediatra, sabe? Então, assim, tem uns pacientes que eu até gosto que continuem comigo, mas tem muitos especialistas muito bons que eu confio plenamente em encaminhar meus pacientes depois que viram adultos. Mas muitas vezes se perde esse acompanhamento. Passou, principalmente nesse limbo da adolescência, isso, entendeu? Chega nesse momento, se perde, as consultas já ficam mais espaçadas, deixam de agendar. Então, infelizmente, é algo que a gente deveria conversar mais sobre isso mesmo. E é uma problemática recente também, porque a gente tem tido filho mais tarde. Então, a gente está menos disponível nesse acompanhamento, né? Então, a chance da gente faltar antes de precisar entregar o bastão, trocar o bastão, né? Então, fazer essa transição. Olha, filho, é o seguinte, a doença é essa, o problema é esse é o acompanhamento, tem que fazer, de conscientizar também esse adolescente, adulto jovem. Nossa, Porque também o adulto tem saído de casa cada vez mais tarde. E eles têm dependido mais de pai e mãe. Sim.
Exatamente. Então, assim, quando é criança, mesmo que o pai e a mãe fiquem um pouco mais ausentes, tem ali a babá, tem a funcionária que vai ajudar a lembrar da medicação e tal. Quando chega na adolescência, às vezes os pais passam essa responsabilidade, não só na adolescente, às vezes na criança também. A responsabilidade para a criança de ter aquele cuidado com a medicação, com aquilo que vai ter que fazer naquele momento, de agendar, sei lá, o fonoaudiólogo. Então, às vezes, eles já passam essa função para a criança. Então, isso é muito difícil, isso é muito complexo mesmo, principalmente em adolescente. Muito legal. Muito legal. Hemofilia é uma doença que tem diagnóstico do teste do pezinho? Infelizmente, não tem. A hemofilia, ela é diagnosticada mesmo clinicamente. Às vezes, a criança começa a apresentar desde cedo sintomas hemorrágicos, sangramento nasal, sangramento gengival ao escovar o dente, hematomas em articulações quando está caminhando. É interessante, a hemofilia seria um exame muito bacana de detectar no teste do pezinho, né? E até porque, assim, às vezes a gente vai descobrir quando a criança vai fazer o teste do pezinho, entendeu? Porque a criança vai coletar e, de repente, o sangue não para, o sangue não estanca, entendeu? Mas é um teste que seria muito interessante de aparecer. E é o hemato que acompanha. É o hemato que acompanha também, exatamente. Tem criança que a gente descobre a hemofilia por acaso, num teste de sangue, no exame de sangue feito ao acaso, às vezes antes de fazer uma cirurgia, por exemplo. Vai fazer uma cirurgia, aí faz o teste coagulograma, aí vem alterado, a gente descobre, mas às vezes é com manifestações clínicas mesmo, desde novinho, a criança vai coletar um sangue, fica um hematoma desproporcional, vai tomar uma vacina, fica um hematoma desproporcional, bate a cabeça, de repente não para de sangrar, enfim. Quanto antes detectar, melhor. Melhor também, com certeza. Também não tem cura. Infelizmente não, mas tem um acompanhamento. A criança vai ter que ser cadastrada em algum hemocentro mais próximo da residência e é lá onde vai ser o apoio daquela criança, até para receber faturas de coagulação, se for necessário. Mas seria uma doença muito interessante de aparecer no teste do pezinho. Legal. Você falou várias vezes de transfusão de sangue, tanto em decorrência de qualquer situação ali na infância, falamos sobre aceitar ou não o sangue da pessoa que tem anemia falciforme. Vale a abordagem aqui para incentivar a doação de sangue, plaquetas? Olha, com certeza, não só para essas crianças que têm essas doenças diagnosticadas em teste do pezinho, mas eu acho que principalmente crianças com doenças neoplásicas, né? Crianças que estão em tratamento de quimioterapia, porque aí existe uma demanda muito grande tanto para hemácias quanto para plasma, plaquetas. Então, assim, todo adulto jovem, saudável, que pese mais que 50 quilos, que não tenha nenhuma doença crônica, enfim, eu acho que vale muito a pena você passar no banco de sangue, fazer seus exames, você aproveita, já faz gratuitamente seus exames de sangue para ver como é que está em questão de sorologia e tudo, e doar, com certeza. Vou deixar os contatos aqui da doutora. Você volta outras vezes, por favor, doutora? Se eu for convidada, com certeza. Eu adorei. Obrigada, viu? Muito obrigada. Lá no Instagram, @doutora Thalita Dantas, @DRA Thalita com TH Dantas. DRA Thalita Dantas. O WhatsApp é 11 9 9474 0693 e o site é doutorathalitadantas.com.br. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Denise.